Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre como fazer a cobertura das suas despesas com os dividendos. Ao longo da minha trajetória aqui no blog, né, eu tenho tentado mostrar para vocês passo a passo, né, como que eu estou saindo ali dos meus R$ 1.000 e chegando na minha independência financeira, né? Eu todos os meses posto ali uma gestão do meu orçamento doméstico, trago para vocês o quanto que eu recebi de dividendos e mostro quais as ações que eu estou comprando naquele mês. Temos até uma área aqui privada aqui, né? Essa área aqui é uma área de membros, né? Onde eu coloco os meus principais ativos ali, tanto de estoques quanto de REITs. São os ativos que eu estou comprando para a minha aposentadoria, para construir minha carteira de aposentadoria. E ao longo dessa minha trajetória, né, eu fui, obviamente, ali acompanhando ali esses meus gastos e vendo quanto dos dividendos vão cobrindo isso. Por que eu acho importante você fazer essa atrelação entre as suas despesas e os seus dividendos? Porque isso vai te dar uma visão e uma visão mais clara, né, talvez de forma gráfica, de em que passo que você está da sua independência financeira. Talvez se você estiver muito no começo, talvez você opte por não acompanhar isso tão de perto, porque isso pode, em alguns casos, tem gente que tem dificuldade em ver que a meta é muito longe, o cara fica meio que desanimado. Ou talvez, o que você pode fazer? Faça como eu fiz. Eu fazia esse acompanhamento, mas eu comecei a ir cobrindo as despesas mais baratas primeiro. Então, sei lá, eu pago R$ 90 de internet. Pô, sei lá, minha despesa mais barata, vamos dizer, que seja, não é o meu caso. Mas vamos dizer que fosse R$ 90 de internet e é a minha despesa mais barata. Pô, eu vou começar a correr atrás para eliminar essa despesa na minha vida. Depois eu vou para a Netflix. Pô, R$ 35. A Netflix é mais barato que a coisa. Vou cobrir lá a despesa da Netflix e por aí vai. Então, assim, você meio que tem que ir passo a passo eliminando essas despesas do seu orçamento, né? E como que você vai cobrindo essas despesas? Com os seus dividendos. Eu falei nesse post aqui de o poder dos dividendos, né? Vale a pena você dar uma olhada nele, porque ele vai te ajudar a entender, né, esse poder dos dividendos aí e como que os dividendos podem te ajudar a alcançar essa independência financeira. Eu falei sobre como selecionar as ações, como montar esse planejamento de dependência financeira. Para quem está começando, é excelente esse post, que vai te dar bons insights. Obviamente que você vai ter que botar aquilo tudo em prática, né? Não adianta você só ler, acompanhar e não tentar praticar aquilo. Esse post de hoje, eu vou trazer para vocês aqui as minhas despesas e eu vou mostrar para vocês o quanto delas estão cobertas, né? E como eu falei lá no post do Poder dos Dividendos, isso traz muita tranquilidade. Você chegar, deitar à noite, assim, a cabeça lá no seu travesseiro e falar, cara, eu não preciso mais de me preocupar com as minhas despesas de saúde, já estão todas cobertas. Ou não preciso mais de me preocupar com as minhas despesas de transporte, meus IPVAs estão tudo coberto, meu seguro do carro, não tem que pagar mais isso. Os dividendos já estão trabalhando para mim e pagando as minhas contas. Cara, é tranquilizador isso vai te trazer paz no seu dia a dia, vai trazer tranquilidade ali para o seu lar, sua família. Às vezes os problemas financeiros, eles acabam complicando a vida do casal, né? Então a gente sabe disso. Então você tendo uma boa segurança financeira vai melhorar o seu relacionamento, vai melhorar a sua vida até no trabalho, porque você vai motivado, porque aquele trabalho que você está ali executando, que talvez você não goste daquele trabalho em si, mas é ele que está te proporcionando a sua chegada na independência financeira. Então isso vai te dar um combustível maior para você enfrentar os problemas, né? Então, quando você for fazer esse planejamento, e eu vou te mostrar o meu planejamento aqui para você poder ver como que eu montei a minha estrutura, e aí você, obviamente, não precisa de seguir 100% igual ao meu, às vezes pode ser que talvez seu caso seja parecidíssimo com o meu, né? Mas, obviamente, você vai adaptar aqui para a sua realidade, né? Para a sua necessidade, para o seu panorama aí, né? Mas você tem que tomar cuidado, antes de tudo, com duas situações. A primeira delas é, quando você for montar o planejamento, tome cuidado para não incluir despesas que não vão existir quando você estiver aposentado. Isso foi um problema para mim no começo, porque o que acontece? Eu, às vezes, acabo tendo um gasto maior hoje com transporte ou alimentação, que se eu tivesse aposentado, eu não teria esse gasto.
Então, eu acabei inflando alguns números e isso foi um pouco desmotivador, às vezes, no começo. Então, você tenta retirar aquelas despesas, igual, por exemplo, eu tenho despesas hoje não recorrentes, né, com negócios que eu invisto e aportes que eu faço em outras operações. Então, isso daí, se eu for colocar isso na ponta da independência financeira, eu nunca vou aposentar, entendeu? Vai levar anos e anos e anos. Então, você tem que colocar aquilo que realmente você vai precisar quando você estiver aposentado. Vou dar um exemplo assim, o caso da minha filha. Hoje eu pago pensão. Quando eu estiver aposentado, muito provavelmente é uma despesa que eu não vou precisar de estar pagando a ela. Então, eu posso retirar isso daí do meu planejamento. Eu não preciso incluir a pensão que eu pago hoje lá no meu planejamento futuro. Lembre-se que é o planejamento que você vai ter lá no futuro. É o seu eu do futuro. É um exercício um pouco de imaginação, porque é muito difícil você conseguir acertar tudo, tá? Isso aí é complicado. Outro ponto é o seguinte, cuidado com as despesas que ocorrem anualmente, né? Então, são despesas ali que você vai ter que cobrir ali, né? Todos os anos, e eles acontecem uma vez no ano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do seguro do carro. Às vezes, você acaba esquecendo do seguro, você nem lembra, e aí se você não coloca essa projeção do seguro na sua independência financeira, quando ela acontecer, você vai ter uma dor de cabeça tremenda, né? Então, tem várias despesas ali que a gente tem elas acontecendo de forma anual. O que você faz? Pega o valor dela, divide por 12, e você vai trazer essa despesa para o nível mensal, porque eu acho ideal você ir acompanhando mês a mês, né? Eu estou tentando, quero ver se o ano que vem eu começo a migrar o meu orçamento para anual, né? Mas eu acho meio difícil tudo, né? Mas, assim, boa parte das coisas eu vou querer ver se eu consigo trabalhar o ano que vem para levar para o anual, e aí você já faz um planejamento anual, mas, enfim, você divide ali por 12, trabalha com mês a mês, que é o que a maioria do público, eles geralmente ganham assalariado e tal, ou às vezes é empreendedor que vive ali de, pô, vou fechar esse mês para começar o próximo e tal. Então, você meio que acaba tendo que cair nessas situações aí de planejar de forma mensal, né? Mas é só para ilustrar para vocês entenderem, né? Traga isso para uma realidade, ou trimestre, ou mensal, enfim, que seja. Mas essas despesas anuais você tem que incorporar ela ali no seu planejamento, entendeu? Bom, vamos lá. Primeira despesa minha é a despesa com residência, né? A casa, né? Pô, acho que como eu falei, o ideal talvez, se você tem um orçamento muito grande e tal, tente começar cobrindo as despesas menores primeiro, entendeu? Vai começar lá na Netflix e tal, aquela coisa toda, e depois você vai para as maiores, né? Mas eu acho a casa ou aluguel, né? Uma despesa importante, porque se você não paga o aluguel, você vai ter que morar na rua. Então, a primeira despesa para me cobrir foi essa daí, né? Foi a minha primeira missão. Foi uma missão um pouco mais árdua, né? Na época era 2 e pouquinho e tal, agora já subiu para 2.300. É o que eu pago de aluguel, isso daí. Isso aí é minha despesa de aluguel. Então, eu até recomendo, se você... Porque eu faço um pouco diferente. A maioria dos canais que vocês vão ver por aí, o cara vai falar para você assim, não compra casa própria não, vive de aluguel, porque você vai pegar esse dinheiro ali, que eu tiro dos dividendos do 2.300, se eu tivesse que comprar a casa lá, o apartamento onde eu moro, eu ia gastar muito mais do que o dinheiro que eu coloquei ali reservado na bolsa para tirar esses 2.300 de retorno. Isso aí você pode ter certeza, porque o aluguel, se você conseguir lucrar 0,5%, é muito, tá? 0,3 geralmente do valor do imóvel que você vai tirar. Pô, eu tenho um yield on cost, dá uma olhada na minha estratégia, eu fiz um post aqui chamado Estratégia 12x24. Dá uma olhada nessa estratégia que você... Tá aqui, ó. Estratégia 12x24. Tá na capa do Google aqui, ó. Eu tiro 1% de yield do meu investimento por mês, cara. Então, tipo assim, é mais do que o dobro do que o cara do meu imóvel ganha, entendeu? Isso aí sem contar reinvestimento dos dividendos, etc e tal. Então, realmente, se você for levar na ponta do lápis, não vale a pena ter uma casa própria. Mas eu não sou daqueles caras que vão falar para você assim, não compres uma casa própria e tal. É porque eu compraria, apesar de não ser vantajoso, eu compraria minha casa própria. Por quê? Eu vou te falar por que eu também não comprei, né?
Eu compraria porque a casa própria, cara, é o lugar onde você vai morar, e você vai querer construir ela do jeito que você quer, você vai arrumar ela, você vai fazer uma reforma, você vai poder mexer nela à vontade. Quando você tá numa casa de aluguel, você acaba desanimando, cara, que você vai, pô, vou mexer aqui. Eu não tenho muito disso não, tá? Eu já destruí a casa do cara que eu aluguei já umas 3 vezes, já desmontei ela, desmontei de novo. Eu gosto dessas paradinhas. Mas realmente, tem hora que eu fico. Tem algumas coisas que tem que fazer lá que eu falo, mano, não vou fazer isso não, cara. Daqui a pouco eu vou trocar de casa, de apartamento enfim. Você acaba desanimando. Quando você tá com um negócio seu, você tem um pouco mais de ânimo de, pô, vou botar um negócio mais de top, de qualidade, vou fazer um forro de gesso e etc e tal. Então eu sempre recomendo, se você tiver a oportunidade, primeiro passo, busque comprar sua casa própria, entendeu? Para você ter uma. Nem tudo na vida é dinheiro. Tem muita questão de qualidade de vida. Você é igual carro, né? Carro, você tem um carro próprio, é uma coisa. Você viver alugando carro é outra. Quando você anda num carro alugado, você não se sente tão confortável quando você está no seu próprio carro. O raciocínio é mais ou menos o mesmo, entendeu? Então, se você ainda não tem a casa própria, eu acho que eu batalharia primeiro para buscar esse objetivo aí, entendeu? Beleza? Mas também não precisa de ser obcecado com isso não, tá? Não, só vou começar a investir depois que eu tiver minha casa própria. Também não, dá para você ir meio que equilibrando ali esses dois, tenta meio que fazer um bem bolado ali. Agora, por que eu não comprei a minha casa própria? Porque o meu estilo de vida não se comporta numa casa própria. Por quê? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar na Alemanha, depois da manhã eu posso estar nos Estados Unidos. Então, assim, eu sou um cara bem mais flexível, eu não tenho muito, sou muito de fincar raiz, não, entendeu? Até na própria casa de aluguel, às vezes eu enjoo da casa, e aí eu falo assim, cansei dessa casa aqui, vamos procurar outro lugar. Pá, eu vou para outro lugar. Eu tenho muito dessa pegada aí de ficar enjoado, entendeu? Então, se você é um tipo daquele cara que, tipo, que não gosta de ficar muito tempo parado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, então, aí talvez comprar uma casa própria não seria vantajoso para tu, entendeu? Que é o meu caso. Poxa, minha filha não é daqui, minha filha está morando na Alemanha. Para que eu vou fincar uma raiz aqui? Vai que eu fico mais idoso amanhã e preciso de ir para lá, vou dar uma mão para ela, às vezes de repente, sei lá, ela precisa de alguma, ou às vezes ela vai morar em um outro país, precisa de uma companhia, eu posso ir com ela, entendeu? Então, assim, ou às vezes até mesmo eu querendo mesmo, tipo, planejar, tipo, pô, vou morar nos Estados Unidos um tempo, aí, pô, fico lá nos Estados Unidos uma época, entendeu? Tipo, agora vou morar lá em Dubai, aí, pum, fico uma época em Dubai. Eu não sou desse cara de ficar fixo, entendeu? O meu negócio funciona online, então eu consigo trabalhar tudo remoto. A maioria dos meus negócios é tudo na web. Então eu consigo tocar os negócios tudo de onde eu estiver. Então não tem porquê. No meu caso, não teria porquê de comprar uma casa própria, mas eu recomendo muito você. Mas aqui na minha situação, esse verdinho aqui significa o quê? Significa que todas a minha despesa de aluguel está sendo coberta pelos meus dividendos. O que eu ganho de dividendo paga esse aluguel, né? Então, eu não preciso de pagar. Apesar de eu morar de aluguel, eu não pago aluguel. É bizarro, né? Eu moro de aluguel, mas eu não pago aluguel. Então, você está de aluguel, mas você está tranquilo, sabe? É diferente daquele cara que está de aluguel e o cara tem que, pô, eu tenho que pagar esse mês, aí o mês que vem eu tenho que pagar de novo, outro mês. Eu não preciso de pagar todo mês. Quem paga isso são os dividendos. O dinheiro está investido, o dividendo gera a renda para mim e gera o dobro. Aquilo que vale o apartamento, eu gero o dobro de dividendo, entendeu? Mas vamos lá. Segundo ponto, a parte de saúde, que era uma outra parte importante, que eu achei assim, pô, vou tentar cobrir essa daqui primeiro. Por que a minha parte de saúde? Porque, cara, você precisa ter um lugar e tem que estar com saúde. Se você não tiver bem de saúde também, não adianta muito você estar ali. Então, acho que tem alguns pilares ali que a gente não tem como fugir. Eu tenho um gasto com RPG, eu coloquei mais ou menos uma estimativa de uns 400 por mês, entendeu? Geralmente eu pago R$100 por sessão, eu vou umas 4 vezes no mês, e é um RPG, não tem como fugir, eu vou continuar com essa merda até quando eu tiver com 200 anos, vou ter que estar pagando RPG. Hoje eu pago mais barato porque a profissional lá do RPG é minha colega e estou com ela já, assim, fazendo serviço com ela já há muito tempo. Então, mas pode ser que talvez amanhã, mais para frente, ela se aposente. E aí eu vou ter que arrumar outra pessoa, vou ter que redimensionar isso aqui. Isso daí também é um outro ponto, cara. Não tenta fazer um orçamento que vai ser infalível. Tipo, os virginianos gostam disso aí, né? O cara vai fazer um orçamento, tipo, vou planejar perfeito e tal, aquela coisa toda. E aí meio que tipo assim, cara,
monta um orçamento e revisa ele todo ano, cara. Faz o que você acha hoje, esse ano, e aí o ano que vem você senta, olha para aquele orçamento e fala, pô, vou mudar isso aqui, vou reajustar aquilo ali. Que a vida é assim, cara. Se você fez um negócio agora e você, daqui a 30 anos, continua a mesma coisa que você planejou no começo, cara, eu sempre falo isso com a galera. Você falhou na sua vida. Se você não melhorou, não aumentou seus gastos, não melhorou de vida, você falhou, cara. Se você planejava gastar, sei lá, 2.300 de aluguel, você está 30 anos naquela mesma casa ali, pô, vai para uma casa melhor, cara, vai para uma casa com padrão melhor e tal, em outro lugar, enfim. Então você tem que estar sempre com essa revisão constante ali do seu patrimônio, entendeu? Eu gasto mais ou menos uma média de R$200 em medicamento. Obviamente que não é tudo isso que eu compro. Eu não tomo nenhum medicamento regular, então eu não coloquei aqui. Porque se eu tiver velho, provavelmente vai entrar algum medicamento regular. Mas eu tô falando, hoje, no meu cenário, o que eu faço? Como é que você vai falar assim, pô, Viver, mas como é que eu vou saber o quanto que eu vou gastar com saúde, com drogaria, né? O que você faz? Você pega o quanto que você gastou no ano passado, ou nos últimos 12 meses, e divide por 12, cara. Isso aí foi o meu gasto de drogaria. Eu peguei lá um ano, dividi por 12, deu R$200. Então, vida que segue. E meu plano de saúde? R$500. Hoje a empresa paga o meu plano de saúde, mas quando eu estiver aposentado, eu vou ter que pagar o meu próprio plano de saúde. Então, é importante aí você incluir essas despesas. E aí eu coloquei aqui, apesar de não ser uma despesa que hoje eu pago, apesar de ter o dividendo ali, mas já é uma despesa que está coberta, né? Então você já se sente confortável. 100% da minha despesa com residências, que é o aluguel, 100% das minhas despesas de saúde estão cobertas pelos meus dividendos, cara. Olha que tranquilidade, cara. Que tranquilidade. Agora vamos entrar na parte de utilidade. Aqui tem um monte de coisinha, né? Um monte de continha. Quando eu comecei com esses caras aqui na época. Na época não tinha nem Netflix, né? Mas o primeiro que eu cobri, se não me engano, foi a internet. Então, você tem lá, ó, eu tenho um gasto de internet de 110, eu gasto 220 de energia, que é a luz, né? Energia elétrica, e também já estão cobertos, eu posso gastar os meus 220 ali, estou tranquilo, entendeu? O gás encanado, sem pratas, a Apple 50, Netflix também 50, eu já não pago mais Apple nem Netflix, quem paga isso para mim são os dividendos. O meu YouTube Premium também fica com os dividendos, que ali já está incluído aquele negocinho de música, né? YouTube Music. Amazon Prime também são os dividendos. Cara, os dividendos, cara, são a melhor coisa possível. E aqui tem uma conta pesada, que é o meu telefone na União Europeia. Meu número lá na Europa, ele é caro. 200 pratas de telefone na Europa. Esse número, cara, ele é um número que, infelizmente, eu acabo tendo que ter, cara, porque eu viajo muito ali na Europa, pra lá, pra cá, então eu pego um plano que tem um roaming entre os outros países, um planozinho lá da Vodafone, e daqui a pouco também a Vodafone vai colocar o plano ilimitado. Meu plano já acho que é praticamente quase isso. Só o roaming international que não é ilimitado, mas é bem alto, mas eu acabo tendo que usar bastante. Eu até pagava menos, eu pagava acho que era 140, uma coisa assim, não me lembro. Também esse preço aí é por causa do euro atual, né? Tá estilingando o negócio lá para a altura, né? Mas esses 200 aí é um pouco mais alto porque eu migrei de plano agora recente, né? E eu tenho um celular lá nos Estados Unidos para quando eu vou para lá, eu vou fazendo uns negócios lá, a gente tem que ter uma linha lá, né? Então 40 doletas aí, R$40 aí de despesa com o meu plano dos Estados Unidos. Todas essas despesas vocês estão vendo de utilidades, né? E aí você vai colocar essa planilha, você vai pegar lá, pô, quanto que você gasta de energia elétrica. Pô, mas, Viver, o meu custo de energia elétrica é variável. Tem um mês que é alto, um mês é mais baixo, você faz aquela parada que eu te falei, pega os 12 meses, divide por 12, pum. Aí o ano que vem você vai fazer a mesma coisa, pega os últimos 12, se subiu, se você gastava 220 e foi para 250 por mês, você vai atualizar ali 250. Aí seu dividendo também subiu. Aí que é a fórmula do crescimento de dividendo. Seu dividendo também subiu. Seu dividendo subiu, aí você vai realocar uma parte ali para ir cobrindo. Às vezes, por exemplo, pode a sua energia, se você tiver muito no limiar ali, pode ser que a sua energia não seja mais coberta. Aí você tem que
investir mais para cobrir aquela energia. Você vai ajustando isso daí ano a ano, entendeu? Beleza? Os meus gastos com alimentação, aqui, utilidade está tudo coberto, né? Então eu já tenho casa, já estou amparado com saúde ali dentro e com a utilidade. Está funcionando ali a internet, aquelas coisas tudo ali que a gente precisa. Obviamente que questão de prioridade, né? Numa emergência, eu vou cancelar aquelas metas tudo, a Amazon Prime, Netflix, Apple e por aí vai, e vou dedicar os gastos para a parte de alimentação. Mas não estou numa emergência, não estou numa situação crítica. Então, isso daí eu vou remanejando ali é importante você ter algumas conquistas. No começo do seu plano, tente fazer conquistas importantes. Então, elimine os menores custos primeiros, depois você vai para os grandes. Ah, mas o meu menor custo que eu tenho aqui é um negócio bobinho. Pô, elimina ele primeiro, para você sentir que está realizando. Isso vai te motivar, entendeu? Isso aí é questão psicológica. Segue esse conselho aí que vai dar bom, cara. Vai dar tudo certo. A parte de alimentação, você já vê que o supermercado, eu gasto mais ou menos uma média de uns 1.700, está 100% coberto. Eu já tenho a minha despesa de supermercado coberta, tá tranquilo. E aí, a parte de hortifruti, já não tenho nada, entendeu? Então, os R$600 que eu gasto de hortifruti por mês, né? E isso aí não está coberto. Isso aí meus dividendos têm que batalhar para cobrir isso daí. Eu vou ver se nos próximos posts de compra, né, a gente vai falando isso daí, né? Ou talvez num de dividendo, falando, acabei de conseguir cobrir o meu hortifruti, eu não preciso mais de pagar hortifruti, galera. Os dividendos já estão pagando minhas despesas de hortifruti para mim. E aí tem o almoço durante a semana, né, que eu almoço fora, num restaurante. Mesmo que eu aposente, eu não sei cozinhar, cara. Tipo, minha esposa também não sabe cozinhar. Então, tem jeito, cara. A gente vai ter que continuar almoçando na rua. Ou pedindo um marmitex em casa. Então, mas eu computei ali mais ou menos uns R$400 de gasto. Eu como num restaurante muito barato, de uma colega minha também, que faz um precinho camarada lá pra mim. E aí tem uns almoços no final de semana. Aí eu já vou para um restaurante aquilo, já pego já uma churrascaria, alguma coisinha ali. Então, aqui não está entrando as despesas com entretenimento. Isso aqui não está entrando nessa jogada aqui, entendeu? O que é despesa com entretenimento? Eventualmente, lá uma vez por semana, eu vou, no sábado à noite, por exemplo, eu costumo sair para jantar fora, né? Eu vou no japonês, ou eu vou num restaurante italiano, num rodízio de pizza, coisa por isso que eu tô gorda desse jeito, é só comida que eu faço no final de semana. Mas isso daí não tá nessa jogada aqui de alimentação, isso é uma coisa de diversão, é extra, entendeu? E aqui eu coloquei uns R$200 de lanche à noite, porque às vezes tem um ou 2 dias na semana que eu quero fazer um lanchezinho ali e tal. Então, mas também é coisa barata, a gente não come muito, é mais, tipo, eu tô até evitando de comer lanche à noite. Tá sendo mais a minha esposa com esse gasto aí do que eu, entendeu? Mas, enfim, as minhas despesas com alimentação não estão completamente cobertas, mas o supermercado ali, tô dormindo tranquilo, com o supermercado tá pago. Mas, enfim, a gente vai trabalhando em cima disso daí. Os gastos com transporte. É esse camarada aqui que eu estou batalhando esse ano. Combustível, R$200 é mais ou menos o que eu gasto de combustível no mês, né? Isso aí é minha despesa mensal de combustível. Eu saio pouco com o carro. R$200 para muita gente deve falar assim, é pouco, cara, R$200. Já gastei muito na época que eu trabalhava na rua. Caraca, era um gasto, acho que era 30% do orçamento ia pagar de combustível. Gastava, puxado, o combustível é muito caro. Mas eu fui estratégico. O que eu fiz? Eu aluguei, vamos supor, meu escritório é aqui. Eu aluguei um apartamento atrás do escritório. Assim, é no centro, é meio barulhento, mas eu não tenho estresse nenhum. Eu levanto de manhã, desço a rua, atravesso para o outro lado, estou no escritório. É uma maravilha, cara. Então, esse combustível é mais para o final de semana, que às vezes a gente sai de carro. E aí a gente tem R$190 por mês de gasto com IPVA, que é aquele lance que eu expliquei para vocês. O meu IPVA, eu multiplico aquilo ali por 12, tá pago o meu IPVA. Esse aí é o meu custo de IPVA da Mercedes aí. Mercedinha, o IPVA um pouco puxado. O seguro é mais puxado ainda, R$600. Eu não tenho nada do seguro. O meu IPVA, tá o quê aqui? 84% completo, falta 30 doletinha para mim não precisar de pagar mais IPVA. Esse ano acaba esse IPVA desgramado aí. Rapaz,
ficar livre de mais uma despesa. O IPVA que já é criminoso, né? Você pagar IPVA, né? Que você paga imposto quando você compra o carro. E depois você tem que pagar imposto para você usar o carro que você já pagou imposto antes, numas estradas horríveis, que você ainda paga ainda pedágio ainda para andar naquela estrada. Cara, IPVA é uma parada mais criminosa que existe na face da terra. Isso aí, nossa, não vou nem falar isso aí que me deixa nervoso. Mas é uma despesa a menos, que a gente já está livre disso aí. E agora a gente vai entrar aqui, daqui para baixo, nada completo, é só promessa, né? Minhas despesas pessoais. Eu tenho uma estimativa de gasto aí de R$ 1.600, mais ou menos, comigo, que são despesas, gastos pessoais, às vezes é uma roupa, é uma coisinha ou outra, e a minha esposa gasta mais ou menos uma faixa dos R$ 2.000. Mulher sempre gasta mais do que o homem, tem que gastar mesmo, mulher tem que gastar um pouco mais do que o homem mesmo. Então, a minha esposa gasta mais ou menos uns R$ 2.000 ali. Estamos planejando mais ou menos essa métrica aí pra gente, né? É o que a gente tem no momento. Pode ser que isso aí mude, né? Diminua ou aumente, mas isso aí, baseado nos meus últimos 12 meses, é isso que eu tenho gastado de forma pessoal ali, né? São gastos ali mais... eu não categorizo, né? São coisas ali mais do dia a dia e tal, que a gente vai colocando aí. E aqui entra os gastos com a minha filha. Você deve estar falando assim, poxa, Viver, mas no começo do vídeo você falou que não ia pagar mais pensão. Beleza, mas a minha filha mora na Alemanha, então eu tenho um gasto para ir lá visitar ela. E eu mesmo que eu tenha 50, 60, 70 anos, eu vou continuar indo lá visitar ela. Ou, quem sabe, trazer ela para cá, vou pagar uma passagem para ela vir me ver e tal. Enfim, mas eu estimei mais ou menos esses gastos que eu tenho com ela, então eu tenho um gasto aí mais ou menos de R$ 2.000 com hospedagem. Se você for tirar essa despesa com a minha filha e as despesas pessoais, eu estou praticamente ali na portinha da independência financeira, hein, cara? Tô na portinha. Mas isso aí é um gasto que não tem como fugir, cara. Eu não sou esse tipo de pai que vai largar a criança por causa de R$ 2.000, entendeu? Não vou. Então, assim, ó, passagem com a KLM. Hoje, atualmente, é 2.700. Pode ser que esse número suba. A gente vai ajustando aquilo ali. Mas é uma despesa que eu já planejei. Eu tenho um seguro de saúde, que geralmente eu pago quando eu vou para lá. Como eu não vou todos os meses, né? Então, eu calculo ali mais ou menos o quanto que eu gasto de seguro de saúde, multiplico pela quantidade de vezes, que geralmente eu vou umas 4 vezes para lá. O ticket com transporte público lá na Alemanha, também mais ou menos essa faixa mensal. Eu somo anual, né? Divido por 12. E o gasto com carro lá, que fica mais ou menos na faixa de uns 900, que eu uso um miles lá, né, que você pega o carro, usa e depois solta onde você quiser. Hoje, atualmente, é até um pouco menor esse gasto, né, mas eu fiz uma projeção mais ou menos das minhas últimas viagens que eu usei miles, mas eu tenho um carro lá em conjunto com a minha ex-esposa, ela está querendo vender, não sei se vai comprar um novo, se eu vou entrar no rateio ali do novo, mas, enfim, estamos decidindo, mas no pior cenário eu computei isso daí como sendo uma despesa de aluguel de carro avulso lá, né? Então, essa aqui é a minha despesa aí com a Laurinha praticamente, né? Eu pago hoje mais ou menos uns 10 mil de pensão, mais ou menos não, pago 10 mil de pensão, mais esses gastos aí que é a despesa que eu tenho para ir lá ver ela, entendeu? Mas é uma despesa que vai continuar existindo, é por isso que eu falei com vocês, a pensão não entrou, mas as visitas a ela continuam existindo, né? E aqui eu tenho 2 caras importantes, que o primeiro é esse Ryan Day aqui, que seria o quê? Ryan Day é aquele momento em que você precisou de um dinheiro extra para cobrir aquele mês, né? Vamos dizer assim, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu tenho lá o carro e tal, de repente, pum, furou o pneu do carro naquele mês. Pô, é uma parada que, caraca, cara, eu não tava esperando furar o pneu do carro, e acabou furando e eu preciso trocar o pneu do carro. Então, não é uma despesa que você está programando. Quando você estiver aposentado, você tem que dedicar uma parte do seu orçamento mensal ali para esse dia da tempestade aí, né? Dia da tempestade em português, né? Eu coloquei mais ou menos uns 1.800. Então, se naquele mês você não usou aquilo tudo, você joga num cofrezinho do Ryan Day ali e deixa ali para quando tiver o dia da tempestade ali, você poder sacar. Às vezes você vai ter um mês que você vai sacar 3 mil, vai ter um mês que você não vai sacar, vai ter outro também não, e por aí vai. Então, mais ou menos isso aí. Mas é aqueles momentos em que você teve um imprevisto, né? Uma coisa que você não esperava. Às vezes você ficou doente aquele mês, né? Então, sei lá, poxa, cara, olha, eu
não programava ficar doente, se bem que eu até programei ali o gasto com medicamento, mas foi além do normal, vamos colocar assim, foi além do normal, quebrei uma perna lá, precisei tomar uns medicamentos antes, pá, e por aí vai. Então você tem ali o Ryan Day, aquele momento ali de conturbação, e você tem uma caixinha guardada para aquele camarada ali. Uma outra caixinha que eu gosto de guardar é o Sleep Well Tonight. O que esse camarada vai te dizer? Esse cara aqui, eu separei também uns R$1.800. Esse cara aqui é um pouco parecido com o Ryan Day, mas ele não é para coisas emergenciais. Vamos dizer assim, poxa, que tal a gente pegar esse final de semana e dar um passeio para, sei lá, ou às vezes veio uma visita na sua casa e você precisou de pegar esse final de semana e dar um passeio com essa visita lá para uma cidade do lado, gastou um dinheiro a mais do que devia, e aí você está tranquilo, você tá tranquilo porque você tem uma reserva ali, né? Por isso que chama Sleep Well Tonight. Tipo, você pode dormir tranquilo porque você tem uma reserva ali com aquele, não é um imprevisto ruim, é um imprevisto bom, você está me entendendo? É um imprevisto que poderia ser evitado, mas você não quis evitar porque você queria o benefício daquilo. Então, é um pouco diferente do Ryan Day. Você pode, às vezes, juntar os dois cofres ali, fazer um bem bolado e tal, mas eu gosto de separar eles para mim ter vamos dizer assim, um panorama, né, de como as coisas estão indo ruim ultimamente, né? E aí, às vezes, você precisa de ter um pouco mais de fé ali que a coisa vai melhorar, e você, às vezes, vê o outro cofrinho melhor e tal, e você fala, não, vai acontecer. E por aí vai. Eles são gastos, às vezes, até mais planejados mesmo, né? Que, às vezes, você, por exemplo, vai viajar. Pô, eu quero viajar, então vamos guardando aqui esse dinheirinho aqui para lá no final a gente fazer uma viagem e tal. Eu nem coloquei gastos de viagem aqui não, porque viagem é um extra do extra, né, cara? Então, eu acho que se eu tiver uma renda ativa ainda, eu vou usando aquele dinheiro para fazer as viagens, mas pode ser que amanhã mais para frente eu fale assim, cara, eu acho que a viagem é uma coisa que eu vou continuar mesmo depois de aposentado. Então, talvez eu colocaria. Não sei, depende. Então, acabei não incluindo aqui, né? E como é que está o nosso resumo até o momento, né? Então, a gente tem aí, ó, as despesas com o meu aluguel completo, as minhas despesas de saúde totalmente pagas pelos dividendos, as utilidades e o meu transporte praticamente pago pelos dividendos. Acabou que eu esqueci de falar do transporte, né? O transporte são a gasolina, né? Eu falei, né? Se bem que eu falei. Praticamente pagos com os dividendos. A gente tem aqui a parte de alimentação, que está ali mais ou menos com meio a meio, né? Vamos colocar dessa forma. E o resto aqui, ó, são despesas que a gente ainda precisa de alcançar, né? Então, que a gente ainda não chegou a bater. A gente está aí com uma despesa mensal de 19.852. Eu tenho em dividendos hoje, ainda não fechei o mês 11, 12, mas talvez consiga subir um pouquinho, mas acho que o resultado das Business Development Company, dos REITs com os yields um pouco maior, da minha mudança lá na carteira de membros de top picks de estoque, que a gente fez uma mudança para colocar ativos com yield um pouco maior, vai dar um reflexo grande nessa minha receita de dividendos mensais aqui, que vai dar um salto legal, interessante no próximo ano. Eu também fiz umas mudanças a nível fiscal lá na Europa, que eu vou conseguir ter um retorno melhor ali de dividendos ali, porque eu vou pagar menos impostos, né? E, resumindo, a gente está hoje aí com 32% da independência financeira já alcançada, né? E a gente, muito provavelmente, se tirasse esses 3 camaradas aqui, ó, a gente já estaria aí com perto dos 80% para 90% aí da nossa independência financeira já batida, né? Então, eu estou numa situação bem confortável nesse momento, continuo, a gente vai acompanhando aqui ano a ano, para vocês verem aí essa reta final aí da minha independência financeira, mas eu gostei eu queria trazer essa ilustração aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês a importância de você tá fazendo esse acompanhamento das suas despesas com o que você está recebendo de dividendos. Dá uma lida nisso aqui, porque é importantíssimo, né? Que cortar despesas é mais fácil que aumentar receitas. Durma com esse barulho aí na cabeça. Mas é isso, senhores. Esse vídeo aqui serviu para a gente dar o pontapé inicial aí nessa nova etapa aí do nosso blog, né? Da nossa
saga rumo à independência financeira. E a gente vai acompanhando isso daí e trazendo mais notícias para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha dado um plano de... Aqui não tinha nada de... É mais um hackzinho, né? É um hack. O que o brasileiro gosta de um hackzinho, né? O que é o hack, né? É aquele tipo, quero hackear, né? Vamos, como é que eu hackeio esse negócio aí? Como é que eu faço para poder fazer igual, né? Eu quero hackear esse negócio. Então, tipo, é meio que um hackzinho, né? Para você poder... executar parecido, né? Obviamente, às vezes no seu caso você tem casa própria, você não vai ter aquela despesa. Pô, mas Viver, eu não gasto tudo com que você gasta com alimentação, eu gasto menos. Aí você vai reduzir a régua ali, vai mudar ali num outro lugar, você vai adaptar. O importante é você categorizar, cria 2 níveis de categoria e vai distribuindo ali o dinheiro, monta num lado, do outro lado você monta o que você está ganhando de dividendo e é onde você vai atribuir para cada um. Não tem muito mistério, é bem tranquilo de se fazer. Dá para você fazer no planilhão de Excel aí, caso você queira, mas eu gosto mais desses aplicativos de terminal, né? Inclusive foi esse aplicativo em Python que eu usei aqui, é bem legalzinho, bem simples de mexer, você manipula tudo com arquivo texto, top demais. Fico por aqui, agradeço a todos aí a assistirem o nosso conteúdo e até a próxima. Valeu!